Senhoras e senhores, bem-vindos, bem-vindas de volta. Vamos então dar início à última atividade do 8º Congresso de Graduação da USP, Inteligência Artificial na Graduação, um convite ao debate. Nossa atividade é chamada de IA na Graduação, Aspectos Éticos. Nossos convidados, professor Rui Sardinha Lopes, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Professor Rui, professor doutor do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, é da área de concentração Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo do programa de pós-graduação. Líder do grupo de pesquisa CNPq, Núcleo de Estudos das Espacialidades Contemporâneas. Vice-presidente da Comissão de Inclusão e Pertencimento do Instituto de Arquitetura e Urbanismo, membro titular da Comissão de Pós-Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo e membro suplente do Conselho Gestor do Campus São Carlos. Nossa próxima convidada, a professora Cristina Godoy, da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. Professora Cristina é docente da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, pós-doutora pela Sorbonne e Oxford, e é doutora e graduada pela Faculdade de Direito da USP. Pesquisadora principal do Centro para a Inteligência Artificial da USP, com apoio da IBM e FAPESP. Coordenadora do Grupo de Direito e Tecnologia do Instituto de Estudos Avançados, IEA USP. Nosso próximo convidado, pós-graduando, Rony Coelho. O pós-graduando Rony tem doutorado em Engenharia Elétrica pela UFU e concluiu um pós-doutorado pela Escola Politécnica da USP. Atualmente estou em progresso com um novo pós-doutorado na área de energia do Instituto de Estudos Avançados da USP. É professor de Ciências de Dados e Inteligência Artificial na PUC São Paulo e integra o programa Eixos Temáticos da USP. Agora vamos passar a palavra ao professor Rui Sardinha. Boa tarde a todas e todos. Queria também começar agradecendo o convite. Tivemos 2 dias aqui, bastante intensos, e como todo bom congresso, creio que vamos sair daqui com muitas questões, mais do que respostas. Eu acho que realmente esse foi um dos objetivos desse congresso. E também acho bastante oportuna que a mesa de encerramento dessa discussão sobre a IA na graduação e no ensino termine com questões referentes à ética. Uma dimensão bastante importante para que a gente também possa pensar a formação, possa pensar a contribuição da universidade na formação não somente de bons profissionais, mas também de bons cidadãos, pessoas que saibam, de alguma maneira, utilizar essas ferramentas, essas tecnologias em prol da humanidade. Queria agradecer também a presença da professora Cristina e do Rony, e em nome de toda a comissão que organizou esse congresso, queria saudar a equipe de Libras, que desempenhou aqui um trabalho excelente. Muito obrigado. Eu acho que não há inteligência artificial que substitua o trabalho de vocês.
E assim, a gente combinou aqui uma ordem de apresentação. Então, a Cristina começa e depois, na sequência, o Rony. E só para que a gente possa ver um pouco melhor a apresentação, então a gente vai assistir daí, do lado de vocês. Ok? Vamos lá. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Pró-Reitoria de Graduação, em nome do nosso pró-reitor Aloísio. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer a Luciana pela organização, pelo excelente atendimento e esclarecimento de todas as dúvidas que surgiram ao longo dessa organização do evento. Também gostaria de cumprimentar os meus colegas aqui de mesa, o professor Rui. É um prazer, não nos conhecíamos e foi muito bom ter esse diálogo prévio, inclusive, ao evento. Também gostaria de cumprimentar o meu colega de mesa, Rony, que também não conhecia, e tivemos ótimas conversas, gostei muito da sua linha de pesquisa. Então, a gente acaba aproveitando esses eventos também exatamente para ampliar as nossas conexões, conhecer mais os nossos colegas. Então, não são só aqueles que estão nos assistindo, mas nós também recebemos muito, tanto daqueles que fazem as perguntas, participam, mas também nesse pós-evento ou antes do evento, essas reuniões são sempre excelentes. Bem, em relação à apresentação, primeiro só vou falar rapidamente como que eu estruturei essa apresentação, essa fala com você sobre esse tema. Primeiro eu vou falar sobre os modelos de regulação, no sentido que, quando a gente fala em regulação de inteligência artificial, por exemplo, ou qualquer fenômeno emergente, a gente sempre pensa uma regulação jurídica, né? Mas temos outros tipos de modelos de regulação, por exemplo, a ética, né? Então, eu vou fazer uma apresentação geral dos 4 grandes modelos de regulação, né, que eles estão sendo utilizados hoje nas propostas e nos debates da inteligência artificial, dando enfoque à questão da regulação ética. Por quê? Porque aí, no segundo momento, eu vou falar um pouco inclusive foi resultado de um evento que nós fizemos e contamos com a presença do nosso pró-reitor de graduação. Foi no IA, em 21 de março, que nós falamos sobre a IA generativa, ferramentas como o ChatGPT e a graduação. Então, a ideia exatamente é apresentar alguns aspectos, ou seja, conectar esses modelos regulatórios, alguns aspectos em relação ao que a gente apresentou como diretrizes para a comunidade acadêmica, né? Em relação à graduação, o que é importante nós pensarmos em termos regulatórios, né? Ou seja, mas regulação não naquele sentido negativo, né? Mas sim como um guia, como um norte em relação ao melhor uso, saber os limites e etc. Então, essa apresentação vai ser dividida nessas 2 partes. Deixa eu ver se... Acho que eu vou ter que controlar. Não está funcionando. Pronto. Obrigada. Então, a primeira pergunta: quais são os modelos regulatórios possíveis para a inteligência artificial? Primeiro, é o famoso modelo clássico, né? Principalmente quem atua no direito, esse é um modelo que sempre, inclusive para alunos da graduação do primeiro ano, esse é sempre o modelo apresentado. Ele é reativo, ou seja, é sempre uma reação. Você viola a norma, existe uma reação do direito. Ele tem a característica de ser descritivo e baseado na interpretação, quer da doutrina, quer da legislação. O segundo modelo é o que a gente chama de modelo emergente, que ele é proativo, ou seja, eu quero antecipar os problemas na sociedade. Quando a gente trata de fenômenos emergentes, tecnologias, por exemplo, a inteligência artificial, que agora está apresentando alguns desafios para a nossa sociedade, a gente pensa em proativo, ou seja, eu quero antecipar os problemas que podem vir dela, né? Então, ele é normativo, busca novas regras para esses fenômenos emergentes. O terceiro modelo, que também é discutido para a inteligência artificial, é um modelo ético, que também é proativo, eu tento antecipar e evitar problemas na sociedade, normativo, sendo que ele tem essa finalidade teleológica quando se trata de uma ética, e aí eu vou explicar essa ética deontológica, e ontológico quando tem essa natureza consequencialista, que também vou explicar quando a gente adentrar ao tipo de modelo.
E, por último, seria o modelo cautelar, né? Esse modelo cautelar, ele é pautado no risco. Quando nós estamos falando sobre riscos da inteligência artificial, se a gente verificar a regulação da IA proposta na União Europeia, ou no nosso PL 2338 de 2023, que a gente tem uma classificação de risco, a gente está pensando no modelo cautelar. Eu vejo o risco e vejo se aquilo é excessivo, eu vedo, se é alto, quais são os limites, se eu vou precisar de um relatório de impacto, uma análise de risco, tudo isso vai gerando custos, né? Mas eu faço uma análise do custo e benefício e aplico o princípio da precaução, que também é aplicado em outras áreas, como direito ambiental. Então, esse é o quarto modelo. Bem, então, falando sobre o modelo clássico, rapidamente, ele é um enfoque dado nas leis, né, já existentes para se aplicar em sistemas de IA. Né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que falam não precisa novas regras de IA porque a gente já tem leis suficientes, né? É exatamente essa característica. Eu não sou nem não me posiciono nem a favor nem contra. Por quê? Nós temos, sim, normas para lidar com os problemas que estão surgindo da IA. Inclusive, eu estou num grupo no C4AI fazendo raspagem no site do Tribunal de Justiça de São Paulo, só de acórdãos, ou seja, segunda instância, e nós estamos com 7.500 decisões envolvendo 115 termos de referência, né, ligados à IA. A gente usou principalmente termos da lista da OCDE e da ISO, mas só biometria facial, 2.800 na última raspagem, em setembro de 2023. Então, quer dizer, estamos resolvendo por meio do Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, Marco Civil da Internet, a legislação de propriedade intelectual, ou seja, a gente não está também, né, a Deus dará, ou seja, aquelas pessoas que também falam, não temos lei, estamos perdidos, é terra de ninguém, também não é esse o nosso cenário. Então, a gente pode discutir uma regulação com cautela. Então, a análise aqui será realizada um a um nos vários campos do direito, principalmente, por exemplo, em IA, responsabilidade civil, né? Ou seja, quando tem o dano, né? Esse é o grande problema, direito do consumidor, direito penal, direitos humanos e assim por diante. Então, eu vejo a legislação de cada um e tento resolver, mesmo sendo um fenômeno diferente. Então, alguns exemplos por exemplo, a grande pergunta, texto produzido por IA, de quem é a autoria? Né? Como que eu vou utilizar a legislação de direitos autorais? Aqui, patentes também. O que é não obviedade para IA? É a mesma coisa que não é não obviedade, porque um dos requisitos é não ser óbvio, né? A não obviedade. Esse requisito para IA é igual para um ser humano? O que é óbvio para nós é igual para IA? Isso também é algo que está sendo discutido, ou seja, a gente tem uma norma, mas a gente precisa refletir especificamente em relação à IA. Já nesse modelo aqui emergente que a gente estava falando, que é proativo, ou seja, eu não respondo quando tem um problema na sociedade, um dano, esse daqui eu quero antecipar. Então, ele exige a criação de um novo campo do direito, né? Exatamente pelo surgimento de novos fenômenos. Quem é favorável a esse modelo é aqueles que falam, estamos sem lei. As big techs estão fazendo o que querem, a inteligência artificial está provocando sérios problemas na sociedade e ninguém está fazendo nada porque não temos lei. Né? Então, ou seja, eu preciso antecipar. Então, quer dizer, a gente tem, né, esses extremos, né, que eu até falo que são falácias desses modelos, mas é exatamente essa visão extremada em relação à necessidade desse modelo emergente. Então, o início da aplicação desse modelo ocorre por meio do quê? De uma classificação das aplicações da inteligência artificial. Já por quê? Né? Porque a criação de um novo campo do direito exige uma taxonomia do fenômeno emergente. Eu preciso compreender, classificar, verificar de forma setorial para poder regular. Melhor classificação até o momento, que foi inclusive elaborada para ajudar os legisladores dos países, né, que estão buscando regular a IA, é o da OCDE, o Framework for Classification of AI Systems, foi de fevereiro de 2023. Vocês podem entrar no site, ver todo o debate, tem a brochura com a metodologia, as explicações e essa classificação. Essa classificação é uma taxonomia para guiar o legislador. Não é que existe uma regulação aqui. É exatamente, ela ajuda para aqueles países que
buscam elaborar de forma proativa uma legislação para regular a inteligência artificial. Então, exemplos aqui, a questão da responsabilidade civil de carros autônomos. Ainda não temos carros autônomos circulando, mas já queremos regular carros autônomos. Temos até relatórios do Ministério Público de São Paulo, falando como que a gente vai lidar com a questão dos carros autônomos, questão do direito e drones para segurança pública. Ou seja, a gente ainda não está efetivamente usando, mas queremos já pensar numa regulação. Agora, o modelo ético, né? Também temos uma classificação. Quando a gente fala em ética, bem, ética já seria uma palestra só para falar sobre a ética, né? Então, eu vou fazer aqui um recorte sobre a ética normativa, que ela é dividida em 3 subcategorias, que seria a ética das virtudes, consequencialista e a deontologia, né? Embora tenham esses nomes, né? O que elas significam, né, de uma forma simples. A ética das virtudes é aquela clássica que eu tenho certeza que vocês viram até na escola, né, quando falava sobre ética, que é exatamente o cultivo, né, consistir na prática de qualidades morais de forma habitual para alcançar a felicidade, né? Então, a gente precisa traçar uma linha no contorno do objeto, né, e escolher as melhores ações. Então, são os exemplos clássicos que a gente verifica, inclusive, nas obras de Aristóteles, por exemplo, justiça, sabedoria, prudência. E como nós encontramos isso na inteligência artificial, ética das virtudes, transparência e explicabilidade. Os princípios que nós elaboramos para falar como deve ser a IA, basicamente, outros nem todos, mas a maior parte está ligado à ética das virtudes. Como deve ser uma IA virtuosa, né? Uma IA que seja boa para a sociedade. É aí que a gente debate dessa forma. Consequencialismo. Ela emprega uma análise do custo-benefício, assim como a gente viu também naquele modelo cautelar, né, baseado no risco. Então, ela dá um enfoque aos impactos de determinada ação. Inclusive, temos até desdobramentos, como uma ética utilitarista, etc. Então, aqui, eu peguei um dos exemplos no European Guidelines on AI, que eles falam o objetivo da IA, né, é maximizar os benefícios dos sistemas de IA, enquanto, ao mesmo tempo, previne e minimiza os seus riscos. Então, quer dizer, eu quero aumentar os benefícios e reduzir ao máximo, minimizar os riscos, custo-benefício. Isso daqui é uma ética consequencialista. E a deontologia? Bem, ela considera o quê? Que o cumprimento dos deveres éticos determina, né, se uma ação é certa ou errada, independentemente das suas consequências. Ela é boa por si só, né? Ela tem, inclusive, uma influência, né, da filosofia kantiana, e a gente encontra principalmente nos documentos da União Europeia, mas são muitos mesmo, porque a própria visão da União Europeia, da sua criação, né, sua estrutura, é exatamente, né, essa visão kantiana. E aí uma das frases que eu acho muito interessante, que assim, mostra exatamente essa ética deontológica, é: a IA não é um fim em si mesmo, mas sim um meio promissor para aumentar o florescimento humano. Né? Então, é isso que ela deve visar. Né? Ela não vai ser uma finalidade em si mesma, ela é só um instrumento para o ser humano florescer, né, de uma forma melhor. Bem, todos eles, como tudo que eu vou apresentar aqui, tem problemas, falácias e paradoxos, porque direito é assim, a gente sempre tem problemas em todos os pontos. Então, aqui a gente também tem, porque parece muito bonita, deontológica, né? A gente fala florescimento humano, tudo. Mas aí a gente vai pensar, aqueles que desenvolvem a inteligência artificial, que ninguém pensa neles quando vai debater sobre isso, mas como que eles vão pensar dessa forma em algumas situações? Por exemplo, um programa de IA que vai sempre dizer a verdade, porque a verdade que é o correto, independentemente das consequências, se eu for a esse extremo. E aí vem um ladrão, bate na porta e pergunta para o assistente, que é uma IA, e fala: onde está o seu proprietário? Ela vai ter que responder a verdade. E aí? A gente precisa pensar em todas essas situações, ela vai gerar paradoxos. Por isso que eu falo, não vão encontrar um só modelo. Né? Se vocês estão esperando uma única resposta, né, quando a gente está debatendo isso, nós não vamos encontrar realmente. Então, a gente tem várias dificuldades também quando a gente debate isso. O modelo ético da regulação,
aplicado em sistemas de IA, adota muitos princípios que a gente verifica da beneficência, da não maleficência, da autonomia, justiça, explicabilidade, todos são advindos da bioética. Quem trabalha com a bioética sabe disso, né? Exceto a explicabilidade, que isso é novo mesmo para a IA. Isso a gente até encontra, né, desenvolvido por um dos maiores filósofos nessa parte de filosofia e tecnologia, que é o Luciano Floridi. E qual que é o grande problema? É possível transportar os princípios da bioética para o campo da inteligência artificial? Por exemplo, a relação entre o desenvolvedor de sistemas de IA e seus usuários é semelhante à relação de médico e paciente? Acredito que não. Então, qual que é a grande questão? É tudo tão novo, porque embora a IA não seja recente, né? Já estávamos discutindo há décadas anteriores. Nos últimos anos, principalmente a partir de 2018, que ela está impondo novos desafios e a gente está discutindo de uma forma mais contundente. E aí a gente precisa pensar em princípios, né, de natureza ética, precisamos pensar em regular juridicamente e pensar em todas as hipóteses de regulação, e tudo isso é muito difícil. Por quê? Porque o tempo do desenvolvimento tecnológico é muito diferente desse nosso processo, que sempre foi utilizado ao longo dos séculos, né? E aí a gente tem um modelo cautelar que é pautado na regulação do risco, como eu falei, pretende reduzir a probabilidade de ocorrência dos níveis de danos decorrentes de eventos inerentes a uma tecnologia. Se vocês virem agora o projeto de lei 2338 de 2023, proposto pelo senador Rodrigo Pacheco, vocês vão ver que tem o risco excessivo, o risco elevado. No risco excessivo, eles estão falando as hipóteses, por exemplo, quando a IA influencia a decisão de grupos vulneráveis, né? Classificação de pessoas naturais pelo setor público, que é um risco para a democracia. Tem algumas hipóteses. Outras que estão na União Europeia não estão aqui. Por exemplo, na União Europeia está vedado, né, nessa regulação da IA, que ainda não está sendo aplicada. Os franceses deram graças a Deus por causa das Olimpíadas. Por quê? Porque tem uma vedação que é proibido o reconhecimento facial em tempo real. E eles falaram, ai, que bom que não está em vigor, porque eu vou poder utilizar no momento. Saíram em vários jornais franceses. Por quê? Porque eu vou poder usar o reconhecimento facial em tempo real para garantir a segurança, né, nos Jogos Olímpicos. Mas é vedado, aqui no Brasil não tem essa previsão. Né? E qual que é o problema? Monitoramento constante dos indivíduos em tempo real. A ideia é o reconhecimento facial ser usado, por exemplo, na segurança pública, se acontece um evento, uma criança desaparece, tem uma hipótese de sequestro, algum crime, vamos lá no banco de dados, verificar as imagens, verificar se a gente consegue identificar, não um monitoramento constante em tempo real, porque isso pode prejudicar a democracia. Então, existem muitos debates ainda girando em torno disso, né? E aí eu trago aqui, no caso, o White Paper on AI, da Comissão Europeia, que adotou claramente uma abordagem típica do modelo cautelar. Uma estrutura regulatória deve se concentrar em como minimizar os vários riscos de danos potenciais. E o nosso PL agora, não o 2120, não tinha essa previsão, mas o 2338 tem. Bem, o modelo cautelar apresenta propostas ex ante, né? Então, o objetivo é prevenir, não corrigir falhas. Eu quero antecipar. O design do sistema de IA, a segurança, a responsabilidade possuem um papel importante nesse modelo de regulação. O uso de sandbox regulatório é um exemplo dessa aplicação, que inclusive a ANPD está com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está com uma consulta pública em relação a isso. Então, limites. A regulação pautada no risco sofre influências culturais, políticas, psicológicas, gerando uma variação de regulação no mundo ocidental e oriental. A Universidade da Califórnia fez um estudo em 2019, fez aquele clássico dilema do vagão. Você tem um ônibus autônomo e existe uma senhora que foi empurrada por um rapaz que puxou a sua bolsa e do outro lado tem um ponto com várias pessoas, crianças, adultos, etc. Para onde o ônibus autônomo deve ir? No lado do rapaz que furtou a senhora, roubou a senhora idosa, ou no ponto de ônibus? Bem, nos países ricos a resposta foi naquele que cometeu uma infração. Né? Uma infração, ele estava errado, ele jogou a senhora no chão, então, assim, menor dano vai ser se for jogado nele. Agora, nos países da América Latina, principalmente, nos países em desenvolvimento, a resposta foi na senhora.
ela é idosa, já está no final da vida, e ele provavelmente ele estava pegando a bolsa, por quê? Porque a família precisa comer, ou era para medicamento. Ele é uma pessoa que sofre por todas a opressão da sociedade, ele é uma vítima, então não poderia jogar nele. A gente até chora depois quando a gente vai vendo as respostas, porque já tem até história de quem fez isso. Então tem que ser idosa, porque a idosa ela já está no final da vida e bem, ninguém falou para jogar, né, onde tinha mais pessoas no ponto de ônibus. Então, quer dizer, muda a percepção daquilo que deve ser uma regulação adequada, né? Então, aí a gente pensa na IA na graduação. Como que a gente pensaria aqui como Universidade de São Paulo, como universidade, como regular? Regulação ética? Uma regulação emergente? Uma regulação cautelar? Bem, a mais adequada, né, e aí até eu falo do evento que está disponível no YouTube, no site do Instituto de Estudos Avançados, o IA, foi realizado dia 21 de março, que contou com a presença de todos os pró-reitores, do reitor, que era para debater a questão do ChatGPT, né? Então, potencial, limites e implicações para a universidade. E nesse evento a gente, né, discutiu muito sobre essa questão da regulação. E o que seria uma proposta se nós fôssemos pensar em discutir como comunidade acadêmica, né? Ela poderia ser, assim, a principal seria ter uma natureza ética e a gente não pensar em trabalhar em sanções, né? Mas sim pensar em guias, né, do melhor uso. Ou seja, se a gente pensar em extrair o máximo benefício, por exemplo, de ferramentas como o ChatGPT e reduzir o máximo de risco, por exemplo, a eliminação do pensamento crítico, né? Então, a gente, inclusive, elaborou um documento que também ficou público, enfim, foi lido naquele evento, então, os que tiverem interesse está lá. Mas eu peguei 3 pontos só para falar formas de aplicação conforme as categorias da ética. Então, primeiro, ética consequencialista. A gente falou, por exemplo, naquele dia foi debatido que seja permitido o uso do ChatGPT e softwares semelhantes no processo educacional, de modo a se evitar que o seu uso seja banido, né? Que isso não vai ser a melhor forma de abordarmos isso. Adicionalmente, que a USP, por exemplo, reforce junto à sua comunidade, especialmente ao seu corpo docente, a necessidade de se identificar e de explorar da melhor maneira possível os benefícios, né, desse tipo da IA, né? Então, aumentar os benefícios, reduzir os riscos, né? Uma ética das virtudes, né, nessa proposta, por exemplo. Seja feito um esforço de disseminação da compreensão das principais características do ChatGPT e outros recursos, assim como do seu potencial para o desenvolvimento de métodos de ensino-aprendizagem, incluindo projetos, instrumentos de avaliação, gravação de podcast, elaboração de vídeos, formulação de questões baseadas no estímulo à resolução de problemas recentes que ainda não foi alimentado por dados. Então, essa é uma das hipóteses. Por quê? Porque qual que é a melhor prática, né? O que a gente espera? Qual que seria essa virtude, né, para o nosso desenvolvimento da sabedoria? Então, essa seria um exemplo. Na proposta também a gente pode ver o quê? Uma ética deontológica, que seja reexaminado o Código de Ética da USP, por exemplo. Poderíamos pensar nisso no que se refere ao uso de ferramentas da IA para escrita de textos acadêmicos, principalmente em razão dos problemas éticos advindos do emprego desse sistema, cujo treinamento é opaco, impactando em questões relativas à credibilidade, à veracidade das informações, né? Principalmente pela questão das fontes, né? Então, é algo que também podemos discutir. E aí foram debatidas outras várias propostas, propostas em relação a ensino, aprendizagem e pesquisa, né, com ou sem ferramentas do ChatGPT, aí, por exemplo, sala de aula invertida, né, que inclusive a Unicamp, né, apresenta um modelo para tentar fazer frente, né, a esse tipo de uso, ou divulgação de materiais explicando também, ou seja, a questão da conscientização dos riscos jurídicos advindos do uso de ferramentas similares ao ChatGPT de forma indiscriminada. Por exemplo, você não pode colocar determinados dados, por exemplo, você coletou dados numa pesquisa, falar, está absolutamente tudo anonimizado, de repente você pega a tabela com o nome
e coloca no ChatGPT, olha, coloca todas as informações em formato de tabela para depois eu anonimizar. Bem, você não sabe para onde está indo. E você está fornecendo dados do que você coletou, por exemplo. Né? Verificamos hoje até um problema os próprios desenvolvedores da Samsung que começaram a colocar códigos e pedir para o ChatGPT ajudar no desenvolvimento daquele código, e na realidade era segredo. Né? Então, quer dizer, eles colocaram dentro, né? E isso teve um problema jurídico com aqueles empregados da Samsung. Então, a gente está vendo vários casos, advogados subindo casos de divórcio pedindo para o ChatGPT escrever petições. Né? Imagine, divórcio sempre são casos cabeludíssimos, né? Com informações que realmente, né, são dados pessoais sensíveis que você lida. Então, quer dizer, é importante ter um material explicando, né, para os alunos. Então, a melhor forma atualmente não é pensar, né, em uma norma com uma sanção, até porque quando a gente fala, por exemplo, a Turnitin falou que vai logo lançar uma ferramenta que vai identificar quando o texto utiliza ferramentas de IA generativa. Mas, primeiro, que está distante. E segundo, tem estudos em diversas universidades, inclusive a Universidade de Miami, verificou que quando se tenta fazer uma ferramenta para identificar quando o texto é produzido, né, por inteligência artificial, por exemplo, quando é um texto de pessoas em certos espectros de autismo, é identificado como IA, porque é diferente do padrão. Então, toda escrita que é diferente do padrão vai levantar um alerta. Então, quer dizer, isso também vai ser algo que a gente vai precisar refletir. Então, são muitos os desafios, por isso é melhor discutir e pensar nesses modelos, e não existe um modelo adequado. Né? O que é importante é a gente entender as características de cada um e verificar o que é mais adequado para determinado momento. Então, eu vejo que a gente não deve pensar em apresentar sanções, e a gente deve pensar em, por exemplo, quando a gente pensa na comunidade acadêmica, pensar em diretrizes, né? Pensando nos benefícios e riscos das novas tecnologias. Né? E recomendações de natureza ética, incorporar novas ferramentas nas atividades acadêmicas e treinar a comunidade. Não basta falar, olha, precisa incorporar, mas precisa ter um treinamento para fazer o melhor uso, né? Para extrair os benefícios. Então, aí, quais são os agentes principais, né, que a gente conversou, e é por isso que, inclusive, é muito importante esses eventos pelas pró-reitorias, pró-reitoria da graduação, pesquisa, pós-graduação, docentes, servidores, alunos, ou seja, toda a comunidade acadêmica deve estar envolvida nesse processo. Né? Então, com isso eu encerro a minha apresentação, agradeço a atenção de todos e, novamente, muito obrigada pelo convite. Bom, eu vou dar início à minha apresentação. Primeiramente, eu estou muito privilegiado de ter sido convidado para esse evento, né? Uma grande honra participar dessa banca. E eu gostaria de falar sobre os aspectos éticos da inteligência artificial e também algumas aplicações que eu vejo que têm muito potencial na graduação. Né? Vou começar, primeiramente, falando sobre o que seria... Né? Tem como duplicar a tela? Eu vejo daqui, meu, que está um pouco distante, né? Mas o que seria essa questão da inteligência artificial? Né? Então, é uma busca por construir máquinas que passam a raciocinar, aprender e agir de forma inteligente. Eu também vejo muito a questão da automação, né? Algo que você consegue fazer uma tarefa reproduzindo um padrão de forma fácil, né? De forma automática. E quando a gente fala em inteligência artificial, tem essa questão da ética, né? Por exemplo, eu coloquei um tema que está bem fresco na nossa cabeça, aquela greve dos alunos, aquela mobilização que os alunos tiveram por mais professores, né? Então, essa greve, ela foi legítima? Pode até ter sido, mas essa imagem aqui não é. Essa imagem aqui é fake. Então, com a descrição do que você imaginaria uma greve dos alunos da USP, da graduação, eu consigo... fazer um prompt para uma IA generativa e colocar uma imagem que à primeira vista, né, engana muitas pessoas. Né? Então, não, isso aqui foi a greve dos alunos. Inclusive, essa greve, eu consigo dar uma ênfase muito grande. Né? Aqui são duas imagens, à esquerda e à direita, né, onde eu coloco até... fica
cinematográfico, né? Essa cena tá muito bonito, tal. O fotógrafo pegou o ângulo perfeito da greve. Se você olhar as imagens que tem no jornal, né, não tá tão legal assim, né? Você consegue até dar uma ênfase maior. E eu posso exagerar bastante, inclusive. Por exemplo, eu posso colocar um dragão na minha foto. Você faz o que você quiser. E é extremamente realista, né? Você consegue fazer cenas muito convincentes, né? Aqui tá na cara que isso aqui é fake, né? Porque dragão não existe. Mas eu poderia, como foi feito, pegar algumas imagens reais da reitoria, colocar pessoas invadindo a reitoria, né? E a IA, ela usa URLs de imagens para poder gerar novas imagens. Ela se alimenta com isso. A IA que gera essas imagens é chamada Midjourney. Ela gera resultados fantásticos mesmo. E exemplos muito famosos de uso dessa IA foram aquele exemplo lá do Papa usando uma roupa bem estilosa, né? E também quando o Donald Trump foi coagido a depor, né? Então eles colocaram que a polícia estava meio que forçando ele, né? Ele não foi algo voluntário, né? Então eles enfatizaram muito, né? E obviamente para gerar uma fake news com isso é simples, né? Então vem aquela questão da ética. Onde é que entra essa questão da ética? Eu gosto, quando falo de inteligência artificial, começar desde o começo da interação do homem com um agente inteligente. Então tem a questão do ELISA, que foi, nos anos 60, recriaram o comportamento de um psicólogo, que era basicamente respostas prontas. Então a pessoa digitava no console lá do computador, essa é a interface do programa, e o psicólogo ele meio que interagia com perguntas reflexivas. Fale mais sobre isso, né? Meio que enrolando, né? Que funciona para qualquer tipo de pergunta. Então, basicamente, ele pegava algumas palavras-chave e fazia uma resposta de uso geral, né, que poderia continuar a conversa. E é tão interessante esse programa que as pessoas ficavam... Não, deixa eu ficar a sós com o computador, deixa eu fechar a porta e ter uma conversa. As pessoas davam tanta credibilidade, né, que queriam até privacidade para conversar com o computador. E eu acho muito parecido que a gente tem esse comportamento também, dando bom dia para a Alexa, coisa sem sentido, né? Você dá um bom dia para a Alexa, mas a gente acaba interagindo com a máquina como se ela fosse uma pessoa, né? Então a gente pode chamar isso de efeito ELISA. E como é que a gente pode ver a IA para potencializar a aprendizagem, em especial na graduação? Você tem essa questão bidirecional, aluno-aluno, aluno-conteúdo, aluno-instrutor. Você não tem mais aquele sistema engessado, né? Você pode pensar em personalizar, por exemplo, o aluno com conteúdo. Qual é o currículo mais apropriado para esse tipo de aluno? Qual é a sequência da matéria que eu vou apresentar para ele? Qual o ritmo de aprendizado que eu vou sugerir para esse aluno potencializar o aprendizado? Qual é o local que ele vai ter a máxima absorção do conteúdo? Então, você também tem aquela questão do aluno com ele mesmo, né, com o aprendizado assíncrono, o aluno aprender de forma assíncrona no momento certo. Quem é professor aqui sabe, né, no Moodle, o aluno manda mensagem para você 3 horas da manhã, isso acontece, né? Incrível que pareça, os alunos não têm muito filtro com isso, né? Imagina se você tivesse um agente inteligente que já poderia dar uma primeira resposta para tentar elucidar a dúvida do aluno. Então, a interação aluno-docente poderia ser a qualquer momento, em qualquer lugar, nem que seja uma primeira resposta, né? E você também consegue ter essa interface do aluno com o docente na avaliação da aprendizagem. Usando o Moodle, por exemplo, você consegue captar muita informação. Por exemplo, o aluno respondeu aquele questionário nos últimos minutos antes do prazo, ele realmente fez aquilo ali com calma, né? Vários dias para preencher aquilo ali. Você tem informação do tempo de resposta e tudo isso você pode usar no modelo de aprendizagem de máquina para tentar classificar se aquele aluno vai ter alguma dificuldade, até mesmo para prever se ele vai ter dificuldade no curso. Então, nesse ambiente Moodle que a gente já usa, já tem recurso que a gente poderia usar essa informação para
potencializar o aprendizado do aluno, né? E, obviamente, alertas, sugestões, aconselhamentos. Você pode, inclusive, usar os comentários do aluno nas plataformas para tentar categorizar aquele aluno como de determinado grupo, que ele precisa de uma atenção especial. Foi comentado hoje de manhã se ele tem tendências suicidas, né? Então, isso aí é possível com aqueles logs do próprio Moodle ou outra plataforma de aprendizado que você tem. A primeira vez que eu usei o ChatGPT, para mim, foi uma experiência incrível. Eu uso ele desde 2021, antes de ficar popular, porque tinha uma interface só de desenvolvedor. E a primeira vez que eu usei, que eu comecei a perguntar dúvidas de conteúdo e ele me respondia bem, eu me senti como o Spock aprendendo na escola lá em Vulcano. Não sei se vocês assistiram o filme do Star Trek, que mostra ele criancinha, né? Então, quem ensinava ele era uma máquina, não era um professor. Nossa sociedade está se caminhando para a sociedade vulcana. Então, você pode ter instruções individualizadas no seu próprio ritmo, feedback imediato, ações corretivas. E a minha maior aplicação de uso de ferramentas generativas é para gerar código. Quem aqui mexe com computação é fantástico, é apaixonante você usar esses modelos para corrigir e melhorar seu código, você aprende muito. Né? Então, aí vem aquela questão, será que o assistente, né, do professor vai ser um robô? Lá nos Estados Unidos é muito comum, né, esse cargo TA, né, seria como se fosse eu, o pós-doc. Será que esse cara que está lá acompanhando os alunos, ele pode ser substituído por um robô? Né? E isso aí é uma realidade, né, que está acontecendo lá diante dos nossos olhos. Você vê essas ferramentas muito poderosas de geração de texto. O próprio Gmail, por exemplo, completando seus e-mails, ele vai completando as palavras para você ter menos esforço, menos trabalho. Inclusive, eu uso modelos generativos para fazer a ata de reunião. Ninguém gosta de fazer ata de reunião, mas eu pego as minhas notas, que são poucos bullets, e eu faço uma ata, né, preenchendo aí o que precisa, né? Então, obviamente, eu leio no final, ok, tá aí a ata pronta. Então, a gente está vendo muito potencial de transformar currículo, né? Transformar a aprendizagem em geral. Você tem essa questão do feedback, né? Onde é que os cursos eles podem melhorar? Com análise de texto, né? Os comentários dos alunos, processamento de linguagem natural, né? Por exemplo, analisando o fórum dos cursos. Às vezes você tem aquele fórum que os alunos vão debatendo, né? Você pode usar isso aí como um feedback também. Pensamento criativo para resolver problemas não rotineiros. E uma coisa que eu acho interessante é não o que você sabe, mas o que você pode fazer com o que sabe. Então, você ter a sua mentalidade voltada não em ser conteudista, mas em resolver problema. Naquela mentalidade de resolver conteúdo, que é uma skill que a gente vai precisar. E, obviamente, isso necessita de pensamento crítico, que eu acho que os modelos de IA estão necessitando urgentemente de pessoas com pensamento crítico para poder conduzi-los. E, obviamente, a preparação de professores, não só o aluno, né, não só o sistema de gestão do curso, mas os professores podem também usar esses recursos de inteligência artificial. Por exemplo, criar conteúdo. Eu não sei se vocês perceberam, mas todas as fotos dessa apresentação foram feitas por mim, usando prompt de inteligência artificial. Aí eu imaginei, imagina um professor Android dando aula. Aí, deu essa foto aí. Né? Eu posso... Tem aquela máxima, né, que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Você pode usar isso na sua sala de aula. Imagina que você quer mostrar a sua ideia para o aluno, mas você não sabe descrever isso com um monte de texto. Não vai ficar tão claro. Vocês sabem muito bem que tem muito aluno que é visual. Ele aprende mais vendo. Então, você pode pegar a sua ideia e traduzir em imagens exatamente como você quer. Eu não sei se eu sou a única pessoa que faz isso, mas às vezes eu tenho um sonho meio mirabolante e anoto e coloco para IA gerar, e eu meio que tenho uma galeria dos meus sonhos mais malucos. Então, isso ajuda na criatividade da gente, né? Então, os professores podem usar isso para criar conteúdo, para facilitar, né, na comunicação, como apresentar.
obviamente, avaliação do aprendizado, instigar a curiosidade, que é o que eu estou querendo fazer com vocês aqui, né? Inspirar o pensamento crítico. Dependendo do prompt que você for fazer com a rede generativa, ele vai dar uma resposta totalmente errada, né? Então, essas skills vão ser reforçadas, né, daqui para frente, porque a IA é uma realidade, não tem mais volta. Eu coloquei isso aqui porque eu estava pensando aqui numa apresentação mais extensa, mas eu vou só dar uma pincelada, eu não vou falar isso aqui em detalhes, né? Mas tem aquela questão do sistema, você pode usar dados coletados do sistema como o Moodle para tentar melhorar o aprendizado. Também tem aquela questão do assistente virtual, né, que é o caso que eu comentei, de um tutor de inteligência artificial, que o próprio ChatGPT faz isso, né? Você agora tem um pensamento crítico. Como eu falei, essa parte do código ele faz muito bem. Outra coisa que você pode fazer é pedir para ele resumir textos. Às vezes, se você der um prompt aleatório, assim, muito vago, ele pode dar uma resposta errada. Mas se você dá um texto como entrada e pede para ele resumir, a probabilidade dele alucinar, que eu vou falar o que significa isso, é bem menor. Então, inclusive, as próprias ferramentas da Microsoft agora, de PDF, estão com a opção resumir essa página. Você não precisa ler tudo. Não, resume essa página. Me interessa, eu vou continuar lendo. Ou não é bem o que eu estou procurando, né? Então, você consegue gerenciar bem o seu tempo, né? Não perdendo tempo lendo o que não interessa. Aí tem aquela questão de engajamento do aluno, né? A questão de avaliação, feedback imediato, conteúdo personalizado. Isso aí eu posso compartilhar com quem tiver interesse depois. Sobre a questão dos estudantes e o ChatGPT. Então, logo no começo aqui desse ano, foi feita uma pesquisa com 6 mil estudantes, né, que é uma pesquisa considerável, mostrando, essa pesquisa foi feita na Suécia, o que é que os estudantes achavam do ChatGPT, né? Então, a maioria respondeu que aumentou a produtividade, aumentou a habilidade de escrita. Eu não sei se vocês fazem isso também, mas às vezes você escreve um parágrafo para um artigo e não está muito claro. Você pode pedir para ele reescrever, melhorando. Às vezes fica muito rebuscado demais. Aí você vai fazendo esse feedback, né, para achar um meio termo. Mas você consegue melhorar a sua escrita. Em especial quando você não é a sua língua nativa. Você consegue escrever um vocabulário, até aprende palavras novas em inglês ou outro idioma que você não saberia, né? Porque quando você escreve com o seu próprio conhecimento, às vezes você limita o seu léxico, né? Aqui não, você acaba aprendendo também como escrever, usando palavras mais apropriadas. Então, os alunos gostam disso aí. Agora, falta diretrizes, né, de como usar. Obviamente, eu não vou fazer um trabalho que é um prompt do ChatGPT diretamente um trabalho. Então, os educadores eles têm que assumir a responsabilidade por criar diretrizes de como é que a gente vai fazer isso aqui, né? Foi comentado hoje de manhã também, foi essa pesquisa aqui, ó, que está nesse link, mostrando que as pessoas tiveram preferência pelo atendimento de uma máquina do que por um médico, né? Achou a máquina mais empática com o paciente do que o próprio médico. Foi aquele exemplo que foi falado de manhã. Então, 80% das pessoas acharam a inteligência artificial mais empática do que um médico lá que não foi muito paciente com o aluno. Com o paciente, né? É interessante que, às vezes, você tem a mesma informação e a IA pode te direcionar para um público específico. Vamos supor, eu quero fazer um post nas redes sociais. Eu posso pegar aquela mesma informação, colocar uns emojis, tudo isso aí a inteligência artificial já faz isso para você. Ou você pega aquela mesma informação e coloca para uma coluna de jornal. É outro público que você está comunicando. E você pode fazer isso automaticamente. É a mesma informação, mas você direciona para o seu público. O importante, né, quando a gente vai falar de modelos generativos, é você saber fazer a pergunta. Mais do que o conteúdo em si, você tem que saber o que é que você vai perguntar. Então, a capacidade de formular perguntas, a questão do pensamento crítico, né? Isso aqui vai ser o necessário para o aprendizado usando essas técnicas. Você não vai fornecer uma explicação pronta, mas fazer com que o aluno formule a pergunta certa, levante uma hipótese. Isso aí é o que deve ser avaliado, na minha opinião, né? Então, você fazer atividades em grupo, né, onde eles podem usar esse sistema aí como ferramenta, no caso, né?
buscar a resposta de forma autônoma, que eles consigam discutir para fazer a pergunta certa e que eles tenham conclusões, que as conclusões que eles obtiveram sejam validadas por um professor, né, um tutor, e você consiga realmente validar isso aí. Mas é um auxiliar que a gente tem na graduação, ao meu ver. Sobre alucinações, isso aqui é uma foto que eu coloquei assim, imagina um sonho do computador, ele me deu essa árvore com 2 computadores juntinhos aí. Então esse é o sonho que a rede neural teve. Alucinação é quando você tem uma resposta inverídica, e às vezes ele pega essa resposta inverídica e ele começa a cada vez mais se afastar do que é real. Então a gente diz que ela alucina, né? Por exemplo, se você pedir a lista de livros, ele provavelmente vai inventar um autor que não existe, um título de livro que não existe. Não é um sistema de busca, né? A gente tem que deixar isso bem claro. A IA não é um sistema de busca. Para a busca é muito melhor você usar um Google, por exemplo, né? Como é que essas alucinações funcionam? Nesses modelos de linguagem, você aprende probabilidade de sequência de palavras. Então, se ele começar a caminhar por uma sequência errada, ele vai ter uma resposta que vai ficar muito longe do que era para ser. Isso aí geralmente acontece quando você não tem uma resposta fácil para isso, né? Então, ele começa a inventar alguma coisa. Então, o modelo de linguagem ele não entende o significado das palavras, mas só a probabilidade daquela palavra aparecer na sequência de outra. E com isso ele vai montando um texto, né? Não é um banco de dados de conhecimento. É probabilidade de uma sequência de palavras acontecerem. É isso que vocês estão fazendo no ChatGPT. Não é uma consulta, né? Então, basicamente, seria isso aqui, né? Cada palavra vai ser transformada num ente matemático que você consegue usar álgebra linear para ver a proximidade entre palavras. Então, usando essa vetorização e cálculo de probabilidades, você consegue encadear palavras que apareceriam no mesmo contexto com base no treinamento que ele teve. Aí, aqui é um texto dizendo, né, isso aqui seria um modelo massivo de linguagem, né, onde tem um monte de informação e ele começa com a pá a tirar a informação para te devolver. Se essa informação não for útil, né, o que a gente geralmente faz é ajustar a pergunta para ver se ele consegue tirar alguma coisa útil dali. Mas, novamente, é preciso pensamento crítico para você considerar aquela resposta que ele entregou como inválida, né, inverídica. A gente tem que ter esse pensamento crítico, né, a ponto de questionar a tecnologia, porque a gente está trabalhando com modelos aqui probabilísticos, como foi falado aqui durante todo esse evento. E, mais do que nunca, em vez de ter só informação, você tem que ter raciocínio e pensamento crítico para saber onde utilizar aquela informação. Muitas vezes esses modelos aqui podem até ser vistos como uma pseudociência, né, já que você não consegue explicá-los. Então, a inteligência artificial é vista com admiração e, às vezes, até misticismo, né? Como se fosse um oráculo que vai te responder a pergunta. Mas, basicamente, é um modelo probabilístico, né? Então, a gente viu aqui. Então, ele vai levar até mesmo a crenças exageradas nas suas capacidades, né? A IA, ela parece ter consciência, né? Mas, na verdade, ela gera resposta baseada em probabilidades sem compreensão real. E falando do ChatGPT, né, é um IA popular, mas a capacidade de resposta não deve ser confundida, né, com a compreensão real do problema. Então, a gente reforçando aqui um pensamento crítico. Então, eu coloquei esses mitos aqui, né, mas eu acho que eu posso avançar aqui por causa do tempo, né, mas vindo essa questão das probabilidades, o que a gente conclui é que não é um sistema de busca. Você vai usar aquela propriedade de gerar palavras que probabilisticamente apareceriam naquele mesmo contexto e encadear uma sequência de palavras. E sobre a ética, né? Falando da ética, imagina um pintor e aqui o robô olhando aquilo que ele está pintando. É basicamente o que a gente está usando, né? Para gerar aquelas imagens, o Midjourney usa inclusive imagens que têm direitos autorais. Não sei se vocês chegaram a estudar um pouco sobre isso, mas existem outros modelos de geração de imagens e nenhum deles é tão bom como esse Midjourney. E por quê? Porque ele usa imagens não licenciadas. Desculpa, imagens licenciadas para fazer o seu treinamento, né? Não tem essa limitação. Então, ele gera resultados muito bons. Uma coisa que eu queria deixar agora para reflexão final. O viés algoritmo.
Como a gente viu, a IA ela reproduz um padrão. Então, o que ela está sendo alimentada, ela vai reproduzir aquele padrão. Por exemplo, aqui os professores da USP. Eu coloquei aqui, qual seria um estereótipo de um professor da engenharia lá da Poli? Aí um senhorzinho com os cabelos assanhados, numa oficina. Aí um professor da Fefeleche é um cara mais descolado, né, com a camisa meio desabotoada. Aí o professor da ECA é um cara culto, né, com aquele bonezinho de... Então, isso aqui é um típico viés algoritmo, né? Como é que ela foi alimentada, né? Então, como é que ela relaciona isso? Aí eu gostaria de deixar para reflexão. Cadê as mulheres, né? A gente coloca professor, ele coloca tudo homem, né? Não tem essa resposta pronta, pelo menos para esse intervalo limitado de testes que eu fiz, de botar uma professora. E outra coisa, por que é todo mundo branco também? Então, ele foi alimentado com isso. Então, isso é o estereótipo, é o típico professor que ele está enxergando, né? Pelo que ele foi alimentado. Aí eu vejo essa questão, né? Professores brancos, homens. Quando coloca doméstica, aí é tudo mulher, né? A trabalhador do lar, né? Housekeeper, todas mulheres, né? Aí tem esse estereótipo filipino ou então mexicano. Então, isso aqui não foi a mesma rede, isso aqui é uma rede pública, né, que não é paga, desculpa. Aqui qual seria um estereótipo de um CEO de uma empresa? Então, basicamente são todos homens, algumas mulheres ali, soltas ali, né, mas a maioria são todos brancos. Aí você tem até um fator de tom de pele, né, que essa pesquisa usou e viu que a maioria realmente era branco. Aí vem um terrorista. É que eu não estou vendo direito, mas aí tem um presidiário e um traficante de drogas. Então você vê um padrão, né? O terrorista, todo mundo árabe, barbudo. O presidiário, a maioria negro, né? E traficante de droga também, ou negro ou latino, né? Você tem esses estereótipos bem consolidados. Então isso aqui é o viés. E a gente, obviamente, né? Quando coloca as profissões que são mais bem pagas, arquiteto, advogado, político, basicamente branco, né, que vai sair numa rede dessa. E quando você coloca posições que pagam pouco, né, sei lá, um jardineiro, lava-louça, né, o trabalhador de fast food, aí vem o tom de pele já vai mudando, né, vira até mulher. Então, você tem esse viés nos algoritmos. E a gente tem que ser crítico na interpretação dessas respostas. Não é à toa, né, naquela mobilização, ele colocou os alunos tudo de camisa vermelha, né, naquela primeira foto. E por quê? Porque ele viu que nesses protestos, geralmente, as pessoas estão vinculadas, né, a partidos políticos de esquerda, eu não sei. O modelo entendeu dessa forma. E é que a gente possa ter pensamento crítico para avaliar, né, o que é que a gente está vendo do IA, tanto de texto como de imagem. Eu finalizo a minha apresentação aqui. Obrigado, Cristina. Obrigado, Rony, pelas excelentes colocações e provocações. Creio que a gente ainda tem uns 20 minutos, né, de tempinho aqui para a nossa conversa. Vou abrir aqui a palavra para vocês, mas queria começar, né, dizendo que talvez a gente não possa, nesse momento que a gente discute ética e inteligência artificial, esquecer do que está acontecendo na faixa de Gaza, né? O FDI, as Forças de Defesa do Iraque, são um dos maiores centros de formulação, né, e de criação e de utilização de inteligência artificial do mundo, né? Em 2021, o FDI deu uma declaração dizendo que, naquela época, 2021, a guerra que estava acontecendo na faixa de Gaza seria a primeira guerra mundial feita pela IA.
né? E agora, atualmente, né, estão sendo utilizados vários sistemas de inteligência artificial para a detecção de tanto para a detecção dos túneis, né, que o Hamas está utilizando, mas também para a identificação dos prisioneiros de guerra, etc., né? E num primeiro momento, eu acho que a gente poderia, inclusive, tentar culpabilizar a IA, né, por esse tipo de consequência, mas a gente não deve esquecer o quanto, na verdade, são os humanos que estão utilizando, né, essa tecnologia para esses efeitos. E que talvez numa ética das consequências, né, nessa avaliação de custos e benefícios, a decisão seja essa: bom, vamos atingir tal alvo para, né, minimizar um risco que se coloque naquele momento. E agora há pouco eu peguei uma declaração de um dos componentes do FDI, né, analisando um pouco essa questão. Ele diz o seguinte: às vezes, quando você introduz componentes de IA mais complexos, como redes neurais e outros, para entender o que passou pela cabeça dele, figurativamente falando, é bastante complicado. E às vezes estou disposto a dizer que eu estou satisfeito com a rastreabilidade, mas não com a explicação. Ou seja, quero entender o que é crítico sobre o processo e monitorá-lo, mesmo que eu não entenda o que cada neurônio está fazendo, né? Ou seja, independentemente de entender ou não o que está sendo feito, né, eu deposito sobre essas redes neurais a capacidade de rastrear e me dar uma solução que seja a mais eficaz ou a mais consequente para aquele tipo de pergunta que eu faço, né? Um pouco a pergunta que eu me faço nesse momento, né, é o quanto essas redes são capazes de aprender, né, com os sentimentos gerados por essas soluções, por essas decisões, né? O quanto diante de uma família ou de uma criança totalmente dilacerada por uma decisão daquele tipo, né, de custo por um cálculo, custo-benefício, essas redes seriam capazes de aprender. Mas mais do que essas redes, eu acho que o que está em questão é o quanto essas pessoas são capazes de aprender, né, com esse tipo de decisão ou de monitoramento, né, efetivamente falando. Mas vou abrir aqui a palavra para vocês. Questões? Alguém está com o microfone? Tem uma aqui na frente? Está vindo. Obrigado, boa tarde a todos. Primeiro, me somar às palavras do Rui, mas também colocar uma questão, né, em relação a isso. Em que medida? Né? Não uma questão à mesa, mas uma questão a todos. A questão à mesa eu coloco depois. Essa questão, o aspecto apontado pelo Rui da relação custo-benefício, né, que é algo para a gente atentar muito, né, em relação à educação. Né? Claro que não há comparação entre isso, né, e o dilema, né, e o aspecto humanitário, né, que vivemos neste momento em relação ao que o Rui comentou. Né? Só procurando fazer um paralelo. Eu tenho uma pergunta para o Rooney, né, algo que eu não sei se entendi corretamente, mas que na tua fala me pareceu uma contradição. Sistematicamente você falou da importância sobre o pensamento crítico, né? Da necessidade do pensamento crítico. Eu me pergunto, né, por outro lado, por que eu falo de uma contradição? Porque você colocou como um benefício, se eu entendi corretamente, o fato de solicitar a um IA, não importa o sistema, que fizesse a síntese de um texto, para que eu não perdesse tempo lendo aquilo que não interessa. Eu quero entender, né? Então, quem exerce o pensamento crítico nessa situação?
certo? E como que isso, né, seja benéfico ao estudante. Da mesma maneira, né, que você também apontou, né, do benefício da melhoria, né, em relação ao texto, né? Me parece que aí, né, existe a necessidade de uma distinção entre um estudante, né, e alguém que está escrevendo um artigo científico, um pesquisador formado. Sabe? Porque, em relação a um estudante, isso, acredito, tenha consequências, na medida em que ele inevitavelmente tenderá a perder o senso crítico, porque alguém avalia a melhoria da sua escrita, e acho que isso tem questões relativas à linguagem e, consequentemente, à cognição. Então, volto a falar, eu não sei se eu entendi corretamente, uma dessas duas coisas, e a sistemática referência ao pensamento crítico me pareceram uma contradição. Se você puder desenvolver o argumento, eu agradeço. Deixa eu saber se tem mais alguma pergunta. A gente faz uma rodada. Tá. Pode ser? Ok. Mais alguém? Ok. Bem, bom, parabéns a vocês pelas colocações, também pela condução aí do Rui. Eu, quando fui pensar, né, em alguns aspectos para a mesa anterior, eu usei o ChatGPT e fiz algumas perguntas para ele. Então, por exemplo, que tipo de condução que ele faria para uma mesa como aquela que eu fiz? E eu fiz eu mesmo, tá? Eu não usei nada daquilo que ele me propôs, mas porque também não tive tempo de trazer algumas questões, mas elas colocam o tema do viés, que eu acho que de alguma maneira vocês colocam aqui, o viés e a regulação dos vieses, e também a transparência, né, que se coloca em relação a perguntas e respostas, essa interação que a gente tem com a inteligência artificial. Vou dar um exemplo. Eu pedi a ele que me colocasse claramente quais são os impactos sociais e psicológicos do uso da IA, depois os impactos do uso da IA, esses mesmos impactos na educação. Depois eu pedi para o ChatGPT que me desse os impactos do uso do ChatGPT e depois os impactos do uso do ChatGPT na educação. E é muito interessante porque foi uma interação muito rápida e eu coloquei lado a lado as respostas e eu percebi que ele foi se transformando em algo cada vez mais positivo. Tá? Então, de algo mais genérico, algo genérico para a educação, o ChatGPT para a educação, genérico, né, o ChatGPT, e depois para a educação, cada vez mais específico. E ele me dando respostas cada vez mais positivas. O Agamben diria, né, que a gente precisa abrir esses dispositivos e colocá-lo numa desnaturalização de como eles são produzidos. A minha questão é assim, como pensar transparência em processos que são inclusive os programadores já não sabem mais, né, na causa e consequência, como é que chegou a determinada resposta, né? Não é algo linear. Então, pensar com vocês essa questão aí dos vieses, que me parece ser a questão cada vez mais séria, não só na educação, mas em termos de sociedade. Ok, Rony? Começar aqui a primeira pergunta, né, sobre a questão do pensamento crítico. O pensamento crítico que eu quis passar seria a questão de você avaliar a veracidade da resposta que você obteve. Então, o pensamento crítico nesse aspecto. O resumo de texto não seria realmente um pensamento crítico, seria uma ferramenta que você tem. Eu estava até conversando sobre a questão dos textos jurídicos, né, com 1000 páginas. O processo jurídico acaba ficando muito lento, né, porque é muita informação. E se você conseguisse resumir aquela informação? Né, os modelos de linguagem, eles são treinados para resumir texto. E é uma das atividades que eles fazem melhor. Né? Então, eu imagino assim, pensamento crítico seria para você validar a resposta que você está lendo. Agora, essa questão do resumo do texto,
é uma atividade que ele faz muito bem. Você pode testar, colocar texto e resumir. Inclusive, a Microsoft está incorporando essas ferramentas lá no pacote Office. Vocês vão ver, quem ainda não viu, esse resumo automático de texto já vai estar lá, já está inclusive. Sobre o benefício do estudante, você tem razão, né? Quem não tem experiência com escrever artigo, talvez nunca aprenda. Então, eu concordo com você. Talvez eu tenha feito uma colocação que seria mais para uma pessoa experiente que está querendo automatizar o trabalho, não para quem está aprendendo. Então, concordo com você. Você quer responder o que o Davi colocou? Sobre a questão dos vieses, né? Eu vejo quando você faz interações, tem uma resposta e você vai interagindo, ele vai guiando a resposta para o que você quer escutar, né? É o que eu vejo. Inclusive, não sei se vocês já chegaram a corrigir, essa resposta aí está errada. Aí ele, me desculpa, aí ele corrige, né? Ele faz isso, sim. Então, ele meio que ele é treinado para te enrolar, né? Então, você tem que ser muito crítico com aquela resposta. E quando você sabe que está errado, aí você dá um feedback para ele que ele já vai se ajustando também, né? Mas tem esse viés muito grande e eu vejo que quanto mais você reforça aquela ideia, mais ele vai ficar enviesado para aquele positivo, né? Por que você estava querendo escutar? Isso é um problema, né? E sobre transparência, esses modelos são modelos caixa preta. Basicamente tem um monte de número lá, bilhões de bytes, e você não sabe decifrar o que é que tem ali, né? É um grande desafio. Existem modelos de aprendizado de máquina que você consegue depurar, né? Por exemplo, uma árvore de decisão, você vai vendo por que ele chegou naquela decisão. Aí você chega em toda a sequência de pensamento assim, de lógica, né, que ele teve para chegar naquela conclusão. O modelo de rede neural não são transparentes. Então, realmente, isso é um grande desafio. Não sei se você quer alguma contribuição sobre legislação, de como fazer isso, né, para a Cristina. Ok, vai lá, Cris. Bem, antes até de falar em relação à questão da transparência, que é fundamental, mas ao mesmo tempo é um tema muito espinhoso quando a gente pensa em inteligência artificial, uma frase que eu gostaria aqui de replicar, que é do professor Demigetico. Escutando uma vez, ele falou algo que eu achei muito interessante, porque a gente está falando, apresentamos vários benefícios, sabemos que há benefícios dessas ferramentas, mas há riscos. Mas tem um risco que ele apontou, que ele falou, olha, foi a mesma coisa quando aconteceu a calculadora científica, quando no curso de engenharia a gente começou a utilizar. Falou o que essas tecnologias fazem, que é algo que a gente precisa tentar, é o distanciamento com a realidade. Que até ele falou antes, a gente media, fazia proporcional com a régua, a gente via. Então, quer dizer, a calculadora tem um número e você coloca, você se distancia daquela realidade porque ela está fazendo o cálculo. E a IA, ela te dá uma resposta que, se você não tiver o pensamento crítico, você está cada vez e adota aquela resposta, você está se distanciando da realidade, né? Você já tem aquilo dado. E qual que é a grande facilidade dela? Ela está fornecendo aquilo que as pessoas mais estão precisando, que é a resposta rápida. Cada vez mais as pessoas querem tudo rápido. Então, ela resolve o problema rápido, ela dá a resposta rápida, só que você se conectar com a realidade não é um processo rápido, né? Esse é o grande problema. Exige um tempo e as pessoas não querem disponibilizar esse tempo. Então, elas querem algo rápido. Então, esse é um dos principais pontos. Por quê? Porque a partir do momento que nós fazemos... E é uma escolha nossa. Isso que a gente precisa lembrar. Quando fazemos uma escolha, um aluno faz uma escolha para usar a ferramenta para ajudar no trabalho, fazer rápido, ou como até foi falado, olha, resuma aqui o texto e etc., ele está tirando um tempo do processo dele de aprendizado. E tirando um tempo do quê? Da sua liberdade. Essa é a última instância que é afetada. É um ato livre de início na escolha, mas vai afetar a liberdade posterior, porque as decisões vão cada vez mais se distanciar daquela realidade, você vai ficar cada vez mais dependente de outros instrumentos para a tomada de decisão.
Bom dia, Alexa. O que devo comer no café da manhã, sugestões para sair, o que devo comprar, quer dizer, tudo o que eu devo, já vem uma resposta, uma lista rápida, então eu não tenho todo aquele processo de escolha, de conhecer o local. São várias partes da nossa vida, né? A gente está falando na educação, mas são várias áreas da nossa vida que a gente está se distanciando. Então, assim, eu vejo que esse é o principal ponto, né? Quando alguém utiliza uma ferramenta de IA como o ChatGPT, pensar, ou seja, parar para pensar aquela resposta, não porque ela vai resolver já um problema, mas precisa desse tempo, né? Ela pode fazer muito rápido, mas a gente precisa parar para pensar. E quando a gente fala de transparência, que eu falo que é um tema espinhoso, inclusive eu participei do grupo do eixo sobre ética da estratégia brasileira de inteligência artificial. Realmente, nas camadas ocultas das redes neurais, depois da 6ª camada começa a ficar cada vez mais complexo explicar o processo de decisão. Mas o que a gente pode fazer é explicar a metodologia, por exemplo, com qual banco de dados, qual foi o banco de dados utilizado, como foram coletados esses dados. Pensou-se em fazer o equilíbrio e ter a diferença, porque é importantíssimo, quanto maior a variedade desses dados, melhor vai ser o treinamento, o aprendizado de máquina, né? Se a gente não tiver o equilíbrio das diferenças raciais, gênero, etc., sempre vai ter essas respostas enviesadas. Por quê? Porque aí ela não é enviesada em si. Na realidade, a nossa sociedade, que tem as desigualdades sociais, são coletados dados dessa sociedade desigual, e o que a IA pode fazer é ampliar, né, as desigualdades. Por quê? Porque ela está tomando decisões com base naqueles dados, e as pessoas vão considerando cada vez mais certo o que ela decide. Né? Então, quando a gente pensa em transparência, a gente precisa pensar em 2 pontas, principalmente. É muito difícil explicar como ela está decidindo, mas é fácil pensar na metodologia, no design do software, coleta de dados, e ter alguém revisando e calibrando sempre, né? Verificando como estão saindo essas decisões, buscando ajustar. Não é que ela já está dando as suas decisões e já basta. A sociedade muda. Então, também essa participação, por isso que a gente tem até na LGPD um artigo que é específico a decisões automatizadas, né? E aí a gente discute sobre a questão da importância também da revisão humana, né? Então, essas são as 2 pontas, a saída e a entrada, porque essas camadas vão ser difíceis, é uma ilusão mesmo para nós do direito acharmos que vai ser explicado. E eu só vou dar um exemplo, nessa raspagem que eu falei, em relação aos dados do Tribunal de Justiça aqui do Estado de São Paulo, acórdãos, né, segunda instância, 2.800 decisões. Né? Dessas 2.800 decisões, 80% é relacionado a direito bancário, contratação de crédito bancário por biometria facial. E o que está acontecendo no nosso judiciário? Exceto em casos envolvendo idosos, porque a gente tem uma resolução do INSS de 2008 que fala que idoso não pode contratar crédito bancário por biometria facial, né? Existe essa vedação. Aqueles consignados, sabe, da aposentadoria, pensão, é vedado por reconhecimento facial. Tirando essa exceção, as decisões estão 99% favoráveis aos bancos. E a resposta dos tribunais está sendo assim: inteligência artificial quase não erra. Portanto, você, cliente, deve provar que houve fraude ou que a IA errou. Não o banco. Eles inverteram o ônus da prova, que era para ser do banco, porque o sistema é do banco. Por quê? Porque a IA não erra. Esse está sendo o argumento principal, independentemente da relatoria. Isso é preocupante. É isso que a gente precisa ver quando a gente pensa da transparência. Por quê? Porque é dever do banco que tem um sistema de IA apresentar como são coletados esses dados de uma forma didática, inclusive para o cliente. Qual que é a empresa contratada? Porque não são eles que desenvolvem. Né? Qual é a empresa contratada para isso? Para onde vão esses dados? Quem que verifica? Qual que é a revisão humana? Qual é o procedimento de revisão humana feita? Um cliente que fala que teve fraude, por exemplo, aquele golpe remoto, a pessoa clica no link no WhatsApp, aí alguém tem acesso remoto ao seu celular, você entra, eles conseguem contratar o crédito bancário, tirando inclusive a sua foto e tendo reconhecimento facial. Como que eu posso provar? Eu, cliente, não vou conseguir. Então, isso é uma falta de transparência.
né? E a gente está já verificando segunda instância, ou seja, a pessoa, o cliente que está se sentindo lesado, agora vai ter que recorrer a outras instâncias, e o custo processual disso é muito alto. Então, veja, os clientes estão sofrendo porque a IA quase não erra. E o que a gente verifica são estatísticas. A IA erra, a IA vai aprendendo com os erros, e é por isso que é extremamente importante. Nós, sim, é um tema espinhoso falar sobre transparência, mas a gente precisa trabalhar sobre a melhor forma de solicitar essa transparência. A transparência de uma forma didática para o cliente, uma transparência mais detalhada, né, com a relação da documentação, é uma transparência em relação à revisão das decisões, né, a intervenção humana. Quer dizer, existe uma série de processos. A gente não pode não entender, né, em redes neurais o que está acontecendo, qual que é todo o processo utilizado, mas a gente consegue verificar como treinou. Qual foi a metodologia? Aqui, novamente, é por isso que é tão importante entendermos o que é método, o que é metodologia. Por quê? Porque precisa explicar, né? Como que eu fiz para verificar as diferenças, as fotos das pessoas. Provavelmente deve ser mais de homens brancos, né? Provavelmente esse banco de dados bancários deve ser treinado dessa forma, mas eu não sei. Então, existem vários outros casos que eu poderia ficar aqui falando. Assim. A questão do reconhecimento facial em transporte público, municipal, a mesma coisa. A gente está com vários problemas que já estão chegando no nosso judiciário, mas o problema é a IA quase não erra. Então, quer dizer, a gente não pode partir desse pressuposto. A gente precisa novamente refletir, né, e não nos distanciarmos da realidade. Só uma observação, falando do viés da sociedade, né? A Microsoft ela fez um experimento de criar um chatbot para interagir no Twitter. E esse chatbot durou 24 horas porque a Microsoft teve que derrubar porque o chatbot estava xingando os usuários. Ela aprendeu com aquele ambiente tóxico do Twitter. Então, basicamente um reflexo da sociedade que a gente vive. Bom, gente, a gente já está aqui no nosso limite de horário. Queria só fazer um comentário rápido a partir de uma imagem que você colocou, né, quando você pediu que o chat, ou que a IA sonhasse, né, o sonho do computador. E assim, imediatamente a gente lembra das telas surrealistas, né? Então, ou seja, de toda essa tentativa de trazer para a imagem o universo do sonho, né? Eu só queria dizer que, do meu ponto de vista, aquilo ali não é uma imagem de um sonho. Esses chats não sonham, por quê? Porque eles são cérebros sem corpos, como já foi dito aqui de manhã, né? E que para esse universo, a linguagem do inconsciente, a linguagem do sonho, né, essa corporeidade, né, ela é fundamental. Então, ele mimetiza, né, muito bem. Ou seja, se a gente pedir lá, né, faça uma cópia, faça uma mimesis, né, de um sonho, etc., etc., ele vai fazer imagens até que a gente possa identificar e a gente possa se projetar nessa imagem, né? Mas toda a linguagem do sonho que dá significado para todas as nossas existências, aí talvez isso ainda seja humano, demasiadamente humano, né? Eu acho assim, mais uma vez, queria agradecer a presença e a enorme contribuição da Cristina, do Rony, assim como desse congresso, desse 8º congresso de graduação que nos trouxe tantas questões, né? Muito obrigado.